Então, Romanos capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 15. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível agora, por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus, porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco, pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Amém? Chegamos ao último domingo do ano. Chegamos até aqui, estamos vivos. Muita gente ficou no meio desse caminho chamado 2025. Você talvez se lembre de algumas pessoas que partiram em 2025. Nós continuamos firmes e fortes. Tá? Tanto na vida física, algumas pessoas já partiram, já estão na eternidade, mas na vida espiritual, algumas pessoas também abandonaram o caminho. Mas nós estamos aqui. Na sexta-feira, a pastora Lúcia postou uma foto do nosso reloginho, tá? Na nossa cama, entre o meu travesseiro e o travesseiro da pastora, fica um reloginho desse tamanho assim. E essa semana ela postou uma fotografia no nosso grupo de família no WhatsApp. Foi o Jaime que criou o grupo, porque ele falou, às vezes a gente tem que passar uma notícia para todos. É mais fácil criar um grupo nós. Isso logo no começo, quando a gente começou a usar o WhatsApp, o Jaime criou o grupo. E o nome que ele deu para o grupo é Os Limões. Então, família Lima, ele pôs Os Limões. Então, a pastora publicou no grupo dos Limões uma foto do reloginho, e o que ela estava chamando a atenção era o termômetro do reloginho, 33 graus. E não era meio-dia, não era meio-dia, era quase 8 horas da noite. Ela disse, olha o reloginho do quarto, o que está marcando? 33 graus, quase 8 horas da noite. Pouco, a gente vai dormir geralmente 9 e pouco. E aí ela pôs esse grupo lá dos Limões. É o grupo que está a pastora, eu, a Jaqueline, nossa filha, o Luiz, o esposo dela, nosso genro, aí os nossos filhos Jaime e Alexandre, e aí também entrou a Raíssa e a Luciana, as nossas noras. Mas estava quente, realmente estava muito quente. E o tema de hoje é lições do reloginho. Lições do reloginho.
lições desse momento da compra do reloginho. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é sobrevivência. E assim que ela pôs a foto lá no grupo, falando da temperatura, eu aproveitei para dar o histórico do reloginho, que é sempre bom relembrar. Esse reloginho, eu escrevi para eles. Eu comprei em novembro de 1999. É o reloginho antigo. Como que eu sei a data? Eu lembro até onde eu comprei. E aí eu escrevi para eles, eu comprei quando o vovô faleceu. Meu pai teve infarto, ele morava com minha mãe nos Estados Unidos, e aí ele estava hospitalizado. Tive que ir até o consulado para pedir visto para poder viajar, negaram. E aí pessoas da família lá nos Estados Unidos entraram em contato com os Kennedys lá e falaram, vai no consulado de novo. E aí paguei tudo outra vez, preenchi a documentação, fui de novo ao consulado lá em São Paulo, fizeram as perguntas de novo porque eles achavam que eu ia para ficar lá. Eles falaram, seu pai e sua mãe estão lá, você quer ir para lá para ficar lá? Eu falei, não, eu quero voltar, só vou por causa dos meus pais. Aí deram um mês para ir e voltar. Mas cheguei lá em tempo, ele ainda estava vivo, mas estava desacordado. Pude vê-lo uma vez, logo depois faleceu. Ficamos lá um tempo, eu só, meus irmãos tinham ido também. Participamos do sepultamento dele. E depois disso, eu me lembro que eu fui à loja e comprei o reloginho. Então esse reloginho tem mais que 26 anos. Pouco mais de 26 anos. Eu me lembro até mesmo aonde eu comprei. E eu escrevi no nosso grupo, esse reloginho é guerreiro. Ele sobreviveu ao Dudu, que nasceu e foi crescendo e foi engatinhando, e sempre que ele conseguia subir na cama, ele ia direto entre os travesseiros para brincar nos botõezinhos do reloginho, um reloginho digital pequeno. Ele gostava de apertar os botõezinhos e ver as luzes ligando. O problema é que quando a gente ia dormir, a pastora Lúcia tinha que configurar o reloginho, porque ele mudava o ano, mudava o dia, mudava tudo. Então, toda noite que ele, depois de ele ter brincado com o reloginho, tinha que perguntar o horário e passar todo aquele processo de acertar dia, mês, ano, horário. Ele sobreviveu ao Dudu, sobreviveu a Laura. Não sei quantas vezes ele caiu, mas está vivo até hoje. Então, a primeira lição do reloginho é sobrevivência. Ele sobreviveu, está sobrevivendo. E eu perdi as contas de quantas vezes ele caiu no chão. Romanos 1:7 diz, Paulo escrevendo aos Romanos, a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Comentamos isso semana passada. Não era uma igreja numa aldeia de agricultores, uma aldeia tradicional. Não era uma igreja numa cidadezinha pequena. Não, a cidade de Roma era uma cidade que já tinha mais de 1 milhão de habitantes nesse tempo aqui. Era a capital do Império Romano. Uma cidade com muitas coisas erradas, mas Paulo está escrevendo para os cristãos, para os crentes de Roma, dizendo que eles tinham sido chamados para serem santos.
Eles tinham que sobreviver no meio de uma cidade que tinha de tudo, fazia de tudo para destruir a igreja. Teve até um período que os cristãos foram expulsos de Roma. A gente viu isso lá em Atos, quando Apolo e Priscila chegaram na cidade que Paulo estava, porque os cristãos tinham sido expulsos de Roma. Mas era uma igreja que precisava sobreviver. Era uma igreja que precisava ser santa num ambiente não santo. Uma igreja que precisava permanecer na vontade de Deus, numa sociedade que fazia de tudo para ir contra a vontade de Deus. Meu pai contava de um animalzinho, branquinho, com uma pelagem bonita, uma pelagem que as pessoas procuravam para fazer o antigo casaco de pele. As madames gostavam de usar aquela pele, aparecendo a cabeça do bichinho aqui, a cauda do bichinho para lá. E os caçadores, para pegar esse animalzinho, eles sabiam um detalhe: bastava esperar que ele saísse da toca para comer, e os caçadores iam lá na entrada da toca e sujavam toda aquela entrada. Porque quando o animalzinho voltava, fugindo dos cachorros de perdigueiros, e o bichinho chegava na entrada da toca, ele não entrava, porque ele sabia que se ele entrasse, ele iria sujar o seu pelo. Então o animalzinho enfrentava os cachorros para não se sujar. Meu pai contava muito essas histórias nas mensagens, falando sobre a necessidade de não nos sujarmos. A igreja era chamada para ser santa. A Bíblia fala sobre a igreja como o sal da terra. Estivemos no museu esses dias e o líder lá do museu compartilhou que no templo eles guardavam grandes jarros de barro com sal. Eram usados em todo cerimonial do templo. Mas quando o jarro partia e quebrava, o sal ia para o chão e ele perdia o valor de uso no cerimonial do templo. Então eles recolhiam aquele sal, porque quando chegava o inverno e a neve caía, o chão do templo ficava escorregadio. Então os sacerdotes jogavam aquele sal que não tinha mais valor para o cerimonial, eles jogavam no chão para que as pessoas não caíssem. E aí Jesus diz que nós somos sal da terra, e se o sal se tornasse insípido, não serviria para mais nada, a não ser jogado no chão para ser pisado. Nesse mundo que nós temos que sobreviver e sermos santos, as pessoas estão de olho. As pessoas querem nos ver cair. E nós temos que permanecer santos. Obrigado, pastora. Concorrer com o barulho do ventilador é sempre um problema. Não adianta nada sermos bons crentes, mas lá fora darmos mau testemunho. Dentro da igreja, tudo certinho, falando crentez, que é a nossa linguagem aqui, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, mas lá fora, tudo errado. Não adianta nada eu ser um pastor dentro da igreja, que todo mundo fala bem, mas fora da igreja, fazer coisa errada. Não adianta nada alguém da diretoria da igreja, dentro da igreja, ser um bom administrador, um bom mordomo, um bom econômico, mas fora da igreja, mau testemunho.
Não adianta nada a professora de escola dominical dar uma excelente aula, mas durante a semana ser uma péssima funcionária. Então o reloginho nos ensina sobrevivência. Aquele reloginho tem sobrevivido por 26 anos, apesar dos tombos, apesar das crianças brincando, tem sobrevivido. Eu lembro que na mesma loja que eu comprei o reloginho, eu comprei também um disquete. Deixa eu explicar para os mais novos o que é um disquete. Hoje todo mundo usa pendrive para passar assunto de um computador para o outro, para levar para a escola, trazer da escola, levar para a empresa. Antes do pendrive, as pessoas usavam DVD. Antes do DVD eram os CDs. Antes dos CDs, a gente usava disquetes. Eram desse tamanho assim. Alguns já se entregaram. Tamanho 5 polegadas e 1/4, acho que era isso mesmo. 5 e 1/4, 3 e 1/4, aliás. É que tinha um outro mais antigo, o Mamute. Depois tinha um outro flexível, o de 3,5. Eu comprei foi o de 3,5. 3 polegadas e 1/4. Era o máximo na época. Alguns cabiam 720 Ks. Alguns modelos 1 mega e 44. E alguns que eram mais difíceis de conseguir, 2 megas e 88. Hoje, isso não é nada. A gente baixa alguns arquivos no celular, quando você vai ver o tamanho, está muito maior que isso. Mas eu lembro que na mesma loja que eu comprei o reloginho, eu comprei um disquete de 3,5 polegada. E o disquete era para resolver o problema do bug do milênio. Porque era ano de 1999, ia virar para ano 2000, e os especialistas estavam falando na televisão que os computadores marcavam os anos com apenas 2 números: 67, 1967, 88, 1988. Então o computador estava no ano 99, e quando virasse a meia-noite do dia 31 de 1999, o computador iria voltar para 00 e entenderia que tinha voltado para o ano 1900. Então estavam dizendo que ia faltar energia, os computadores parariam, as companhias aéreas iriam entrar em colapso. Então lá fui eu, comprei o reloginho, que está vivo até hoje, e o disquete, para trazer e instalar no meu computador para resolver o bug do milênio. Sobrevivemos ao bug do milênio. Faz 26 anos estamos aqui. Amém? Sobrevivemos ao alinhamento dos planetas. Lembra, 82, falavam que os planetas iriam alinhar e iria ter uma série de coisas, fenômenos na Terra. Estamos aqui, sobrevivemos. Sobrevivemos ao que muita gente fora da igreja estava preocupado com aquela de a 1000 chegarás, 2000 não passarás. Era Nostradamus que dizia alguma coisa assim. Já passamos 26 anos de 2000 e estamos aqui, sobrevivemos. Então, graças a Deus por isso. A igreja de Roma tinha que sobreviver em Roma. Não era para a igreja sair de Roma para sobreviver, era para ela sobreviver em Roma. 2 anos depois, Paulo chega em Roma e a igreja estava funcionando. A igreja Dona Elaide tem sobrevivido já faz alguns anos e sobreviveu 2025. E a gente vai enfrentar 2026. E nós vamos sobreviver também, se Cristo for o centro da igreja. Se Cristo for o motivo de nos reunirmos. Se Cristo for o motivo da existência da igreja,
nós vamos sobreviver. Amém? Então, primeira lição do reloginho é sobrevivência. Segunda lição do reloginho é: continuemos eficientes. Eficiência é a capacidade de fazer, realizar tarefas, alcançar objetivos usando a menor quantidade de recursos. Tá? O reloginho com 26 anos de idade continua funcionando. Continua funcionando. Ele continua cumprindo com o objetivo do fabricante. Eu acho que se o fabricante fosse lá em casa hoje, ele diria: nossa, ainda está funcionando um aqui? Vocês ainda têm um desse, 26 anos depois, numa casa com crianças, e ele ainda marca a hora, conta os dias, vira os anos, conta a temperatura, ele ainda funciona. Tem gente que acha que prosperidade é só quando você ganha alguma coisa nova. Prosperidade também é quando as coisas antigas continuam durando. Tá? O reloginho está com 26 anos. Se ele tivesse quebrado, eu teria comprado um outro. O fato dele continuar funcionando também é prosperidade. Prosperidade é quando o mantimento da sua despensa rende um pouco mais. E às vezes você vira o mês, ainda tem para o mês seguinte. Bem, não precisa comprar arroz, ainda tem do mês passado. Feijão ainda tem. E assim por diante. Aí as crianças vão crescendo, aí as coisas vão mudando, né? A gente vai tendo que acrescentar mais algumas coisas. Mas o fato de algumas roupas, por exemplo, que ainda te vestem bem e não estão fora de moda. Eu me lembro que na igreja do Nazareno, quando vai ter a cerimônia de ordenação de novos pastores, eles dizem, é para o pastor ir com terno escuro. É uma cerimônia assim, vão tirar foto e tudo mais. Teve um ano que um pastor foi com Mário Fofoca, que era um terno xadrezão, assim, grandão. Só dava ele na fotografia, todo mundo de terno escuro, e um ali com terno Mário Fofoca, xadrez. Não estou dizendo do terno xadrez, se tem, manda embora. Não adianta ficar esperando a moda voltar, que não volta. Mas se você tem algumas roupas que você diz, olha, essa eu usei há 3 anos, eu ainda uso, e quando eu uso eu me sinto bem, e as pessoas elogiam, e eu não estou fora da moda, isso também é prosperidade. Ou quando alguém chega e diz, olha, não serve mais para mim, e de repente você pega e cabe que nem uma luva, e você usa por mais algum tempo, também é prosperidade. Nós somos chamados também para continuar, não apenas sobreviver, mas continuar eficientes. O reloginho continua eficiente. Quando seu carro não quebra e você faz uma viagem, volta para casa. Às vezes eu voltava com o Ninho, e quando a gente entrava lá, depois de uma viagem para São Paulo, viagem para a praia, viagem para não sei aonde, e a gente entrava na chácara onde moramos, eu dizia, o Ninho, parabéns. Você foi e voltou e nos trouxe em paz. Não quebrou. Graças a Deus também a prosperidade. Quando você viaja e não precisa nem trocar um pneu, você precisa trocar, troca. Mas eficiência. O reloginho não tem iluminação de LED, como os novos reloginhos. Mas tem um botãozinho lá que você aperta, ele liga uma luzinha suficiente para no escuro, quando a gente perde o sono, discretamente eu apalpo ali entre um travesseiro e outro, eu acho o reloginho lá e aperto o botão, e às vezes eu olho e falo, puxa, achei que já tinha dormido bastante, é 1 da manhã ainda. Ou às vezes é meia-noite ainda. Mas ele funciona. Talvez você tenha na sua casa equipamentos lá na cozinha que ainda batem, ainda liquidificador que funciona,
e às vezes bate melhor do que aquele novo que você ganhou de aniversário, ou de Natal, ou dos mais novos, e você diz aquele outro funciona melhor. É prosperidade também, quando o equipamento dura muito. Os novos, aliás, são feitos para durar pouco tempo, porque o fabricante quer que você compre de novo. Então eles colocam graxa que depois de 1 ano ela perde o efeito de lubrificar. E aí as peças começam a desgastar e aí a batedeira não funciona mais. Aí você joga fora e compra uma nova. Porque você vai olhar para consertar, às vezes a assistência técnica pede o olho da cara. Mas nós somos chamados para continuar eficientes. O reloginho continua dando horário. O reloginho não toca música, mas o bip dele continua nos despertando. O reloginho não toca música, porque ele não é rádio relógio, mas ele faz o que o fabricante prometia na caixinha quando eu olhei na loja e comprei. Eu e você temos uma razão de ser. Deus nos fez e nos chamou. Ele quer que sejamos santos. Para sermos santos, só se o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Porque nós não conseguimos, ainda que a gente tente ser boas pessoas, que não é mais do que obrigação. Tem gente que fala, eu não mato, não roubo, não faz mais do que obrigação. Todos nós temos que ser assim. Mas ser santo, só se o Espírito Santo estiver em nós. E quando o Espírito Santo vem, além de purificar, ele começa a usar as nossas vidas. Ele derrama os dons, e os dons fazem de cada um de nós eficientes em alguma área. Se nós pensarmos num time de futebol, tem aquele que vai lá na frente fazer gol. Tem aquele que vai pela direita, que vai pela esquerda, que vai pelo centro. Mas também tem aqueles que ficam atrás. Eu não vou tentar dizer os nomes, porque eu vou errar. Mas o Firmino e o Carlos ali podem dar a resposta certa depois. Mas tem aquele que fica no gol, tomando conta. Tem aquele que fica treinando do lado de fora. E às vezes tem gente que consegue atuar em qualquer das funções, e se o goleiro machucar, ele põe as luvas e vai defender o gol. Mas no geral, as pessoas têm a sua característica. Franklin, você era o quê? Você era o quê no futebol? Lateral. Pela direita. Cada um tinha a sua função. Na igreja nós temos nossas funções. Temos que ser eficientes, não apenas sobreviver. Nós não estamos aqui apenas para sobreviver mais 1 ano. Pronto, terminei 2025. Agora vem 2026. Não, a gente tem que ser eficiente nesse período e continuar sendo eficiente. O que é que Deus tem te preparado para fazer dentro da igreja? Ele te chama para ser santo, mas Ele te preparou para alguma coisa. O Sérgio falou que ele é servo, que o nome Sérgio significa servo. Nós somos chamados para ser servos, e cada servo dentro da igreja trabalha de um jeito diferente, cada um tem a sua função. Se um garçom de repente tropeça e cai, um novato, alguém vai correr e ajudar para se levantar. Outro vai correr para buscar um pano para limpar o chão. Outro vai chegar perto e dizer, olha, segura assim, que aí você tem maior controle da bandeja. Outro vai dizer, olha, esquece as pessoas, não se preocupe, acontece. Você vai vencer essa etapa e vai se tornar um excelente garçom. Cada pessoa vai chegar perto desse novato e ajudá-lo de algum jeito. Nós somos chamados para ser eficientes.
A igreja de Roma também tinha algo especial. Olha ali, versículo 8, diz: primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Como é que a igreja de Roma era conhecida nas outras igrejas? Uma igreja de fé. Uma igreja de fé. Eu não sei por que eles tinham esse reconhecimento das demais igrejas. Eu não sei se eles oravam muito, não sei se eles clamavam por coisas impossíveis e alcançavam, eu não sei, mas eles eram conhecidos nas igrejas como uma igreja de fé. De algumas igrejas Deus falava da generosidade. Algumas igrejas eram hospedeiras. Aliás, países também têm diferenças. Dizem que a igreja cristã nos Estados Unidos tem uma característica que é generosidade. Eles dão muito na igreja. Eles contribuem com bastante. Deixam no testamento, olha, tanto vai para a igreja, tanto vai para a obra tal da igreja. Eles ofertam muito. Dizem que o Brasil tem característica de louvor e adoração. Falam de outros países que têm característica de oração. Outros países têm característica de evangelismo. Alguns países, eles buscam muito milagres, e não é apenas nos países, mas as igrejas dentro do Brasil também, algumas têm uma característica, outras têm outra. Algumas são ótimas no ensino, outras se destacam na oração por milagres, outras se destacam na generosidade. E dentro de cada igreja nós precisamos entender o que é que Deus quer de mim. O que é que Deus quer de mim? Aquele reloginho que me ensina as duas lições que o reloginho me ensinam é continuar sobrevivendo, mas continuar sendo eficiente. Você e eu precisamos ter isso em mente. Continuar sobrevivendo dentro da igreja. Continuar sobrevivendo na igreja de Cristo. Semana eu estava lembrando de gente que já passou por aqui, que oravam assim, orações fervorosas. E às vezes eu encontro a pessoa e eu falo: onde é que ela perdeu aquele fervor que tinha antes? Onde foi que ela perdeu aquela garra toda para orar? Pessoas que já passaram por aqui, que ministravam no louvor. E hoje eu fico pensando onde foi que perdeu a alegria de louvar, a alegria de servir a Deus, e alguns até nem na igreja estão. Temos que sobreviver, porque o mundo que vivemos é um mundo que tenta nos puxar para a vida velha. É um mundo que fica tentando nos fazer descer da cruz. Mas nós precisamos ficar na cruz com Cristo. Não apenas lá, tentando nos garantir, mas lá nessa função na cruz, nós precisamos ser eficientes com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Você tem ideia de quais são os seus dons? Geralmente os cristãos têm mais que um. Se você é crente em Jesus Cristo, e o Espírito Santo já está agindo na sua vida, você tem dons. Só precisa perguntar para Deus: como que eu posso usar aquilo que o Senhor já tem me dado? Para que a igreja, não só a Nazareno Adelaide, mas para que a igreja de Cristo
continue sobrevivendo até que Cristo volte, até que Cristo chame a igreja. E que a igreja continue sendo eficiente, e você dentro da igreja sendo eficiente, procurando desenvolver o dom que Deus tem te dado. A igreja de Romanos foi uma igreja que Paulo disse: eu quero, olha ali versículo 11, porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual. Paulo tinha dons. Paulo queria chegar em Roma para transmitir à igreja de Roma alguns dons que o Paulo tinha. É impartir, é dividir o que você tem. Mas Paulo também não queria apenas dar o que ele tinha de dons, a fim de que a igreja, a fim de que sejais fortalecidos. Paulo queria fortalecer mais ainda a igreja de Roma. Mas Paulo sabia que na igreja de Roma também tinham pessoas com dons, que também poderiam impartir com ele, ou seja, abençoar a vida de Paulo. E ele diz no versículo 12: isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco, pela fé mútua. Paulo tinha fé, tinha. E a igreja de Roma era conhecida pela fé. Paulo sabia que ele ia chegar em Roma, ele ia compartilhar e receber também os dons. Tanto a vossa fé quanto a minha fé. Paulo queria compartilhar, ele sabia que ele iria ter esse momento dele também ser abençoado. E ele queria chegar lá. E nós vimos há dias atrás, no capítulo 28 de Atos, que 28:15, quando Paulo chega a Roma, Atos 28:15, e lá os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram a nos encontrar na praça de Ápio e as 3 tabernas, e Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus e tomou coragem. Quando Paulo finalmente teve a oportunidade de encontrar a igreja de Roma, Paulo se sentiu encorajado. Paulo deve ter pensado: é mais do que eu tinha pensado de Roma, dos irmãos de Roma. Semana ouvi uma história interessante do Dom Pedro II, quando quiseram fazer o casamento dele. Fecharam o casamento, era uma coisa que os pais resolviam, e a única coisa que o Pedro II tinha era um medalhão com a imagem da futura esposa. Só que quando ela chegou no Brasil, ele viu que tinham dado um Photoshop naquele medalhão que tinha a imagem dela. Quem fez o medalhão, a gravura dela, deu uma melhorada na esposa. Mas depois, com o tempo, ele foi percebendo que ele foi se apaixonando por ela. O Paulo aqui, quando ele finalmente chega em Roma e ele encontra a igreja de Roma, ele se sentiu encorajado. O que eles falam da igreja do Adelaide e em outros lugares? O que eles falam? Que quando eles nos encontrarem, eles digam: é mais do que eu tinha imaginado. Cada igreja tem a sua característica. Tem igrejas que trabalham muito bem com os jovens, mas às vezes o culto é tão barulhento, que os que querem algo mais tranquilo não se localizam. Às vezes é o contrário, às vezes a igreja é tão tranquila que o jovem chega e fala: é muito parado. Cada igreja tem a sua característica. Nós somos chamados para sobreviver e continuar sendo eficientes. Você e eu, aqui em Hortolândia, somos chamados
para sermos santos e sobrevivermos em Hortolândia ou na região ou na cidade que você mora, para os que vão ouvir depois pelo YouTube, na cidade em que eles estiverem ou no país em que estiverem. Somos chamados para ser santos, sobreviver num mundo terrível sem nos contaminar e sermos eficientes com aquilo que o Espírito Santo colocar em nós, para que, como corpo de Cristo, tocarmos vidas. Talvez você é a mão de Cristo dentro da igreja local. Talvez a Nazareno é o joelho das igrejas de Hortolândia, enquanto alguém é a boca que está anunciando, outro talvez seja aquele que está ensinando, outro talvez seja... Mas somos chamados para fazer aquilo que Deus tem nos habilitado. Vamos ficar em pé. Parabéns porque você chegou até aqui. Talvez alguns passaram por tempos bem difíceis em 2025, ou talvez ainda estão passando. O inimigo quer que você abandone tudo, chute o balde, como dizem lá fora, mas Deus quer que você sobreviva. De glória em glória, mesmo na luta. Tinha uma música que dizia: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Oh glória, aleluia, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. E vamos caminhar mais. E eu preciso dos irmãos, porque eu não tenho todos os dons. Então juntos a gente vai compartilhando os dons para que a gente cresça juntos. Como igreja, a gente vai abençoar outras igrejas também, para que juntos a gente possa chegar em final de 2026, se Jesus não voltar nesse período, que a gente não sabe quando vai ser, mas que a gente possa dizer: sobrevivemos mais um ano. E durante esse período fomos eficientes. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela igreja de Roma. Obrigado pelos irmãos daquela igreja. E que nós, Senhor, como igreja hoje, que a gente também seja bênção na vida de pessoas, que a gente seja bênção para a igreja no Brasil, que nós como igreja saibamos cumprir a nossa tarefa, a nossa responsabilidade, aquilo que o Senhor tem nos chamado para ser e fazer, de forma que a nossa igreja possa abençoar outras igrejas. Que a igreja no Brasil também possa, Senhor, cumprir, sobreviver, mas também cumprir as suas funções, para que as igrejas em outros países também possam ser motivados por nós aqui no Brasil, para que juntos, ao redor do mundo, possamos ser uma igreja que impacta a sociedade. Ó Deus, que os louvores, a adoração da igreja no Brasil possa abençoar outras igrejas em outros países. Que, ó Deus, que profetas que o Senhor tem levantado em muitos países também possam servir para ministrar à igreja no Brasil acerca da importância de não nos prendermos aos modismos, de não ficarmos presos a coisas, Senhor, que são passageiras, para que, ó Deus, o Senhor use profetas que têm chegado ao Brasil
para chamar a igreja brasileira para uma vida de santidade, para uma vida não de religiosidade, Senhor, mas de compromisso sério contigo. Ó Deus, em alguns países nossos irmãos estão, Senhor, demonstrando fé no Senhor e eles permanecem fiéis até a morte. Irmãos nossos estão sendo presos, alguns torturados, alguns mortos, mas eles estão, Senhor, exercendo o dom de martírio, estão demonstrando que amam mais a Cristo do que a própria vida. Que nós no Brasil possamos olhar para esses grupos e prestarmos atenção se estamos agindo de forma diferente. Ó Deus, trabalha nos nossos corações, cada pessoa que chegou hoje, cada pessoa que vai ouvir essa mensagem em algum dia daqui para frente, que o Senhor nos desperte a permanecer sobrevivendo, mesmo nas lutas, mas sendo eficientes. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos capacitando a vivermos vida santa, nos habilitando, nos equipando para sermos eficientes e nos usando para trazermos outras pessoas para a Tua família, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém.